Agora é a vez dos recursos. Vez dos recursos. E aqui eu nem preciso falar para vocês que isso não cai, né, pessoal? Isso despenca. Vamos lá, falar sobre recurso. Havendo a necessidade do pagamento do preparo, o recurso será considerado deserto se o comprovante estiver ilegível no ato da interposição, uma vez que tal pagamento é pressuposto recursal. Se você estivesse respondendo essa questão no CPC de 73, você marcaria ela como correta, mas agora não. Agora não por quê, pessoal? Porque nós temos o seguinte, né? Nós temos agora a questão do preparo estruturada da seguinte forma. Nós temos o preparo. O preparo tem 3 questões a serem observadas aqui, né? 3 questões a serem observadas. A primeira delas é insuficiência, não pagamento, insuficiência, não pagamento e também eu vou colocar aqui erro na guia, né, para ficar didaticamente compreensível. Essas situações podem ocorrer no preparo. E aqui é o seguinte, pessoal, o que é importante? É importante que você entenda que o preparo é nada mais do que o pagamento das despesas do recurso. Essas despesas do recurso envolvem as custas do próprio recurso e aquele valor relativo ao porte, remessa e retorno. Porte, remessa e retorno, porte, remessa e retorno, para que você envie o processo para o tribunal, seja julgado e retorne. Esse porte, remessa e retorno só tem em autos físicos, porque no processo digital o tribunal acessa o sistema e tem acesso ao processo, não há o pagamento dessa taxa. No caso dos processos físicos, dos processos digitais, perdão, nós somente temos a despesa do recurso. De toda forma, se esses valores não forem pagos, falta um pressuposto processual. Só que a legislação agora diz o seguinte, que se identificarmos, e você deve vir na tela aqui comigo, se nós identificarmos aqui, por exemplo, né, uma situação de insuficiência, na situação de insuficiência, o relator fará o quê? Intimará para complementar em 5 dias. Se não houver pagamento, o relator faz o quê? Intimará para pagar. Só que olha a diferença. Vai intimar em dobro. E se houver erro na guia, intimará para retificar em 5 dias. Certo? Paga em dobro também em 5 dias. Notem, portanto, que, olhem só, notem, portanto, que nós temos aqui, nós não vamos considerá-lo deserto. Se depois que passar esses 5 dias aqui que nós vimos, se a parte não complementar, não pagar em dobro ou não retificar o erro, daí sim nós vamos considerar deserto. Ok, pessoal? Portanto, né? Portanto, a questão está incorreta. Próxima assertiva. Determinado o sobrestamento de recurso por existir controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo STJ, poderá a parte interpor agravo em recurso especial. Não, pessoal. Nós teremos a suspensão. A parte não poderá interpor o agravo. Né? Não poderá interpor o agravo. Deixa eu só marcar aqui marcar essa assertiva já como incorreta. E deixa eu colocar o fundamento para você. Você vai encontrar lá no artigo 1030 do NCPC, né? O artigo 1030 do NCPC. Avançando agora, uma questão do TSE, a questão do TSE Paraná. Vejam, Rafael ajuizou uma ação, vou mudar de cor. Rafael ajuizou uma ação pelo procedimento comum,
contra determinado ente federativo, pedindo anulação de decisão de Tribunal de Contas. Durante a instrução processual, o juiz indeferiu o pedido de juntada superveniente de documento feito por Raquel. Olhem só, cuidado aqui em relação a esse detalhe, pessoal, né? Cuidado em relação a esse detalhe. Então, Rafael, ele fez o quê? Ele ajuizou uma ação em determinado momento, né? Em determinado momento, lá na fase de instrução do processo, né? O juiz indeferiu o pedido de juntada de algum documento, né, feito pelo Rafael. Pergunto para você, essa situação é passível de recurso? Vejam, a decisão que indefere o requerimento de juntada de documento feito, né, feito pelo autor, cabe algum recurso? Cabe algum recurso dessa situação? Vejam só, aqui muito cuidado, pessoal. Por quê? Porque você tende a pensar assim, como o juiz, ele tratou do indeferimento de um recurso, é a hipótese que, de um indeferimento de um pedido de prova, né, no curso da instrução processual, é um caso no qual cabe agravo do instrumento. Por quê? Porque não seria uma sentença, porque o juiz não pôs não pôs fim à fase de cognição do processo, portanto, é uma decisão, não é um mero despacho, porque houve indeferimento de juntada de documentos, portanto, caberia agravo. Mas o agravo, nós temos que lembrar do 1015. Nós teremos que lembrar do artigo 1015. O que diz o artigo 1015? Eu achei muito interessante essa questão. O artigo 1015 está lá no finalzinho do nosso CPC, ele fala das hipóteses de cabimento do agravo. Eu vou ler rapidamente. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, certo? Decisões interlocutórias. Portanto, vamos ver se a decisão interlocutória aqui, no caso, indeferir um requerimento de juntada de prova, é ou não é uma situação agravável. Ela provisória, não é. Mérito do processo. Está decidindo o mérito do processo? Não, ele está indeferindo a juntada de uma prova. Rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de revogação. Exibição ou posse de documento ou coisa. Exclusão de litisconsorte. Rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio. Vejam, até aqui nada, né? Admissão ou inadmissão de uma hipótese de intervenção de terceiro, concessão ou modificação ou revogação do efeito suspensivo e redistribuição do ônus da prova. Então notem, pessoal, que os casos expressamente previstos em lei e não tem nenhum outro caso no CPC aqui para o caso, na hipótese. Portanto, não obstante se trate de uma decisão interlocutória, nós não podemos propor o agravo do instrumento. Professora, então é irrecorrível? Não. Essa matéria, esse indeferimento, deve ser adotado lá na apelação. E a apelação nós temos a regra no artigo 1009. E o artigo 1009 fala o seguinte, vejam só, parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, como é o caso de um requerimento de juntada de prova, se a decisão a seu respeito não comportar agravo ou seja, não entrar na hipótese do 1015, que é o caso aqui, não cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade de Rafael, quando da sentença, se ele se sentir ainda prejudicado e dependendo da forma como vier essa sentença, ele vai pedir em preliminar de apelação que o juiz verifique se a decisão do juiz de não deixar juntar, o tribunal verifique se a decisão do juiz de não juntar a prova foi ou não foi correta, certo? Portanto, é caso de você arguir isso onde? Lá na preliminar da apelação. Agora comigo. Olhem só na tela aqui, né? Olhem só na tela aqui. Será irrecorrível? Não. Poderá ser objeto de agravo? Vimos que não. Poderá ser objeto de agravo retido? Não existem mais. Poderá ser objeto de recurso em apelação ou contra decisões de apelação? Sim, é isso mesmo. Está aqui. Letra D, gabarito da nossa questão. Não poderá ser impugnada por recurso nem por ação autônoma de impugnação. Está errado, acabamos de ver que tem possibilidade sim. Legal, pessoal? Show de bola? Avançando na nossa resolução de questões, aqui agora uma questão cobrada no TSE Pará. Vejam, julgue o item a seguir. Se o recurso principal for conhecido, mas não for provido pelo tribunal, o recurso adesivo
será considerado manifestamente prejudicado, pois, conforme determinado pela legislação, se subordina ao recurso interposto de forma independente, né? Independente. Vejam só, pessoal, nós temos o seguinte, temos que cuidar em relação a isso, porque nós temos a disciplina do recurso. E vamos explicar um pouquinho a respeito do recurso adesivo? Vamos aproveitar, porque daí eu consigo contextualizar melhor a nossa matéria, né? Vejam só, o 997, trata a respeito dos recursos e vai falar do recurso adesivo. Lembrando, anota aí na tua cabeça, recurso adesivo cabe de apelação, recurso adesivo cabe de recurso extraordinário adesivo e recurso especial. Não cabe recurso adesivo em agravo, não cabe recurso adesivo em embargos, enfim, só nessas três hipóteses. Apelação, extraordinário e especial, certo? Mas fora isso, nós temos o 977, que ele fala o seguinte, que cada parte interporá independente no prazo com a observância das respectivas exigências legais, né? Aí depois o parágrafo 2º do artigo 997 fala que o recurso adesivo ele está subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste, né, quanto aos seus requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal. Ou seja, se você vai recorrer adesivamente de uma apelação, você observa os pressupostos processuais específicos da apelação. Se você vai recorrer adesivamente de um agravo, de um recurso extraordinário, você deve observar no recurso extraordinário adesivo os pressupostos do recurso extraordinário. Tudo bem. Salvo disposição legal diversa, observado ainda quanto ao seguinte. Vejam, ele será dirigido ao órgão, né, perante o qual o recurso independente for interposto, né? Então, se você mandou a apelação para o tribunal, manda o recurso adesivo para o tribunal, né? No prazo que a parte dispõe. Ou seja, lá no prazo das contrarrazões, a parte recorrida do recurso independente terá também a possibilidade de apresentar o recurso adesivo. Então, ela contesta e, ao mesmo tempo, recorre adesivamente. E juntado esse, vejam só, juntado esse recurso adesivo, a parte recorrente do recurso independente, ela também poderá apresentar contrarrazões ao recurso adesivo da parte recorrida. Tá bem. Será admissível na apelação, no extraordinário e no especial, e vejam só o 3. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Ou seja, se o recurso principal for inadmissível, ou se o recurso principal for considerado, se houver desistência ou inadmissibilidade, nós não teremos o reconhecimento. Agora vamos ler a letra C. Vejam, se o recurso principal for conhecido, mas não for provido pelo tribunal, o recurso adesivo deverá ser considerado manifestamente prejudicado? Claro que não. Ele somente será considerado, olhem a pegadinha, manifestamente prejudicado nas duas situações que nós tínhamos aqui na parte de baixo, e eu vou anotar para você. Ele será considerado manifestamente prejudicado quando nós tivermos o quê? Desistência do recurso principal, ou quando nós tivermos o quê? Inadmissibilidade. Portanto, se ele for conhecido, mas não for provido, não é caso. Logo, essa assertiva aqui, ela está o quê? Ela está incorreta. Cuidado, tá, pessoal? Se a gente fizer uma leitura rápida dela, a gente acaba errando por bobagem, por besteira aqui. 997 do NCPC. Compreendido? Show de bola. Vejam só, né? Na sequência, diante da interposição de agravo do instrumento, o relator poderá converter o recurso em agravo retido. Pessoal, não existe mais agravo retido no CPC, tá? Então, tá aqui, ó. Tem o agravo retido referido, você marca um xão e vai para o abraço, ok? Incorreta, portanto, a nossa assertiva. E agora, na sequência, vejam só, mais duas assertivas aqui. No que diz respeito às normas
processuais, à função jurisdicional, à petição inicial e ao tempo e ao lugar dos atos processuais, conforme o novo CPC, julgue o item que se segue. Então, só, caso o juiz indefira a petição inicial em virtude de o réu ser parte legítima, caberá agravo ao tribunal ou à turma recursal. Pessoal, do indeferimento da petição inicial, nós temos o quê? O indeferimento é uma sentença sem resolução do mérito. Uma sentença sem resolução do mérito. Se é sentença sem resolução do mérito, cabe o quê? Apelação. Não é agravo, certo? Portanto, é apelação, não é, né? A apelação não é agravo, nós temos que essa assertiva ela está incorreta. E por fim aqui, vejam, no âmbito do STJ são cabíveis os embargos de divergência contra a decisão da turma que, ao julgar recurso especial, divirja do julgamento. Vejam, os embargos de divergência têm cabimento para o quê? Para a uniformização do entendimento jurisprudencial lá do STJ. Artigo 1043. No cuidado para não confundir com os embargos de infringência, que não existem mais, tá? Portanto, nesse caso, está correta a assertiva, segue exatamente o artigo 1043 do NCPC. Perfeito? Então, na tela aqui comigo, por quê? Finalizamos a parte relativa aos recursos. Ok, pessoal?